Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse vídeo será um vídeo mostrando como eu passei a sacerdotisa de Cal fazendo o sucesso duo. Vou dar algumas dicas gerais e algumas dicas específicas para esse duo. Primeiramente, se você não conhece as mecânicas desse calabouço, saiba que eu tenho um vídeo tutorial ensinando tudo o que você precisa saber sobre ele. Vou deixar o link na descrição e também no card aqui em cima. Além disso, aqui vão algumas dicas gerais válidas para todas as classes. Conheçam os alcances máximos dos monstros, caso vocês estejam fazendo a luta à distância. A sacerdotisa de Cal tem alcance máximo 8, a Praliciana 5, a Chocoligarca 9 e consegue trocar de lugar até alcance 7. E, por fim, o monstro mais perigoso tirando a chefe de calabouço, o Torrefacínora tem alcance máximo 7, mas seu golpe mais perigoso, que o atrai até você, tem alcance 5. Eu aconselho fortemente tentar derrotar o Torrefacínora primeiro e o mais rápido possível. Ele entra no estado irremovível, aplica incurável, aplica erosão, consegue pular em você e ainda bate bem. É um monstro bem perigoso. Uma outra dica que eu posso dar é não focar em matar todas as lascas que aparecerem logo de uma vez. Senão, a sacerdotisa de Cal vai ficar muito bufada e vai ser difícil tancar os golpes dela. Quanto mais você conseguir adiar esse processo de derrotar as lascas, melhor. A última dica geral que eu tenho é focar a resistência do elemento neutro. Na última etapa da luta, a sacerdotisa de Cal vai estar batendo muito grosso e não tem como escapar do golpe. Então, isso é importante para a sua sobrevivência. Nessa luta em específico com o Pandawa e a Sadida, eu tinha um controle muito bom do que acontecia em campo. A Sadida controla com facilidade os inimigos através da redução de PMs e o Pandawa controla muito bem o posicionamento, tanto dos inimigos quanto dos aliados, quando necessário. Eu fui com um Pandawa de sorte, que consegue jogar bem à distância e tem fortes feitiços. De bônus, os dois inimigos mais chatos da etapa inicial da luta têm fraqueza ao elemento água. São eles o Torrefacínora e a Chocoligarca. Então, eu consigo derrotá-los mais rápido e ficar sob menos pressão. Esse era o meu primeiro foco na luta, derrotar esses dois monstros. A Sadida tem veneno que não ativa o estado chocolateu da lasca. Isso é ótimo, pois reduz a vida útil da lasca e me permite derrotá-la em um só golpe com mais facilidade. Lembrando que se você derrota a lasca em um único golpe, você não recebe o estado chocolateu também. Então, essa característica da Sadida ajuda muito na etapa final da luta. No começo da luta, eu já me envolvi numa bagunça doida no canto inferior direito do mapa. Se não fosse o potencial absurdo de posicionamento do Pandawa, eu não teria sobrevivido. Eu tomei muitos danos. Essas classes têm um potencial de cura decente, mas mesmo assim resolvi utilizar o Dofus dos Vigilantes nos dois personagens, para que a cura fosse suplementada, uma vez que o feitiço global da sacerdotisa realmente começa a incomodar no final da luta. E também para não precisar ficar gastando muitos PAs com cura, senão eu não teria PAs para causar danos suficientes na luta. Uma vez que a Chocoligarca e o Torrefacínora foram derrotados, eu já estava mais tranquilo. Esses dois monstros atrapalham muito no posicionamento. A Chocoligarca fica trocando de lugar para lá e para cá e ainda consegue curar os monstros, que já são difíceis de derrotar por causa da redução de danos da lasca. E o Torrefacínora fica basicamente o combate todo irremovível, a menos que você derrote a lasca dele, que sinceramente não compensa. É mais fácil jogar com ele permanentemente no modo irremovível. Mas, uma vez que eles foram derrotados, eu precisava acelerar o passo nos danos. Eu joguei de forma muito conservadora e defensiva. Inclusive, o número de turnos começou a me assustar. Talvez eu poderia ter jogado de forma mais ofensiva. Uma vez que restou apenas a sacerdotisa, era apenas uma questão de tempo. O poder de controle do meu duo era absurdo. A única preocupação era a logística da rotação de derrotar a lasca e causar danos na sacerdotisa. Mais uma vez, eu digo que planejar essa etapa final da luta é importante, pois você pode acabar se perdendo e estourando o limite de turnos, mesmo tendo muitos turnos para derrotá-la. Isso quase aconteceu comigo, porque a sacerdotisa cismou de começar a ir para a direita ali, onde tinha muitos obstáculos, e aí eu não conseguia usar o veneno linear da Sadida. Eu tive que golpear a lasca com o Pandawa e consequentemente receber o estado chocolateu. É bem perceptível a diferença de danos quando tem algum personagem no estado chocolateu. A Sadida inclusive chegou perto de tomar o beijo da morte, mas acabou dando tudo certo no turno 37, sendo que o limite de turnos são 40 turnos. No mais, é isso que eu tinha de dicas para dar e comentários para fazer. Vou deixar o resto da luta rolando aí. Espero que minha luta ajude ou dê ideias para vocês conseguirem fazer seus próprios duos.
Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!